Ao vivo. Boa noite, pessoal. Em breve vamos começar mais uma live, mais uma disseminação de conhecimento, compartilhamento de ideias, de experiências, de informações, que isso pode ajudar as pessoas a entender um pouco o lado jurídico de algumas questões. Hoje a gente vai tratar sobre condomínio, vamos falar sobre condomínio, vamos falar sobre Covid e vamos linkar essas situações com a pandemia, né? O André já está entrando aqui e eu já vou aceitá-lo. Deixa eu convidá-lo aqui, André. Me perdi um pouco aqui. Oi, André, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Nancy, tudo bem? Tudo jóia. Faltou a gente combinar se sou eu que peço para você entrar, se você que pede para entrar. E aí eu fiquei esperando esperando o outro, mas no fim deu tudo certo, conseguimos aí, já estamos aqui ao vivo. Estava falando um pouquinho aqui, pessoal, que os objetivos dessas lives que eu tenho feito é compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, instruir o povo, as pessoas que não são muito ligadas ao direito se enchem de dúvidas, né? E essas dúvidas, elas às vezes podem, se você não se esclarece, se você não tem uma base, elas podem te conduzir para um caminho errado e podem atrapalhar muitas vezes o desenrolar de certas situações na vida das pessoas. Então, o nosso objetivo não é dar aula, não estamos aqui com esse propósito, é ter um bate-papo agradável, durante esse bate-papo agradável, falar um pouquinho, trocar as nossas experiências e falar das nossas ideias, dos nossos conhecimentos, para que todos possam... Eu me lembro que tinha um professor que falava, né? Beber dessa fonte, né? Desse conhecimento. E aí, com essas nossas experiências, a gente consegue alavancar um pouco a sociedade, sair daquela zona de conforto e pôr as pessoas para pensar. Isso é muito importante, né? Um recadinho que eu preciso dar para todo mundo é que a nossa live vai ficar gravada, fica 24 horas aqui no Instagram. Confesso que eu não entendo muito bem como funciona, mas eu sei que fica. Depois vai para o IGTV. Do IGTV, depois o Wesley, que trabalha com a gente, que nos acompanha, vai passar para o YouTube, Facebook. Então, se alguém não conseguir entrar ou não conseguir permanecer o tempo todo, mas tiver interesse, pode voltar para assistir depois. As pessoas que queiram mandar perguntas, tem a caixinha aí, você pode mandar a pergunta na caixinha. Pode mandar a pergunta no direct, porque assim, ó, eu estou vendo um monte de gente entrar, deixa eu só fazer uma pausa. Gente, eu queria cumprimentar todo mundo. Mas se eu falar o nome de um e não falar o nome do outro, vai ficar chato. Então, olha, sintam-se abraçados, né? Um abraço virtual de hoje, né? Eu agradeço a presença de todos os amigos, os parentes, os clientes, tem muita gente conhecida, que eu estou vendo os nomes aqui, mas eu vou optar por não falar o nome de ninguém para não ser injusta e não causar ciúmeira, porque às vezes o pessoal fala, nossa, entrei, acenei, dei tchauzinho, você não falou nada. Então, assim, não vou levar mais bronca de ninguém, tá? Então, voltando, vocês, quem não conseguir, que a gente... Porque as perguntas vão passando e às vezes sai um pouco do assunto, fica meio rápido, a gente acaba se perdendo. Podem mandar as perguntas no direct ou no meu, ou do nosso amigo André. A gente vai responder, pode demorar um pouquinho, mas a gente responde, porque às vezes chega um volume grande de perguntas, mas a gente se organiza. O que eu não souber, eu pergunto para o André. O que o André não souber, pergunta para mim. E o que nós dois não soubermos, vamos perguntar para os universitários, né? Mas quem tiver dúvida, não vai ficar com ela, que o nosso objetivo aqui é realmente esclarecer as dúvidas. Para quem não... Bom, a maioria já me conhece, mas tem pessoas também do seu relacionamento. Então, meu nome é Nancy, né? Está lá no convite. Eu sou advogada, eu tenho um pouquinho de experiência, né? Assim, a gente tem algumas décadas, não vou falar quantas, né?
para não me denunciar muito, na advocacia. Um dos setores que a gente atua firmemente é o imobiliário, trabalhamos com condomínios. Nessa jornada, eu conheci o André, que foi me apresentado por um querido amigo. O André, já me sinto amiga do André também, a gente tem conversado bastante, tido um bom relacionamento. O André é um rapaz espetacular e tem uma pegada diferente para esse mercado condominial, que isso me chamou muita atenção. Eu falei, puxa, precisamos divulgar e falar e transmitir essas ideias. Então, o André é um empreendedor, ele teve a carreira dele nas empresas, mas sempre teve a meta de empreender. Nesse segmento empreendedorismo, mesmo com as dificuldades, a legislação apertada, os altos impostos, o André já mostrou que veio para ficar. A empresa já está no mercado há 3 anos, está em expansão franca, em crescimento, e tem sido um orgulho aí, acredito que para todos, e eu que tive o prazer de fazer parte desse ciclo, me sinto assim orgulhosa pelo trabalho que eles estão fazendo. A especialidade do André, ele está empreendendo nesse ramo condominial. A partir dessas experiências, ele sentiu aí do mercado, dos clientes, um pedido para atuar também na área imobiliária, com locação e vendas, e está firme e forte aí, trabalhando nessa época de pandemia. André é formado em administração de empresas, estava cursando ciências contábeis para aprimorar ainda mais o conhecimento, e é essa pessoa maravilhosa. É o que eu até brinquei com ele outro dia, vou falar. O André é o japonês mais alemão, ou é o alemão mais japonês que eu conheço, porque teve aí os probleminhas na hora de registrar e ficou Schmidt, né, André? Era para ser como? Shimizu. Shimizu, de Shimizu para Schmidt. Mas, André, espero que eu tenha conseguido te apresentar bem. E agora a palavra é sua, porque se deixar eu vou falar a noite toda. Fica à vontade. Então, como a Nancy já fez a breve apresentação, né, gostaria de agradecer aos amigos que estão aqui presentes, aos colegas e parceiros também de trabalho. Como a Nancy comentou, há uns 5, 6 anos eu venho estudando no mercado condominial e já com um propósito de vir atuar como administradora, né, já vinha montando um plano de negócios, estudando como que esse mercado funcionava para entender melhor, para não entrar como um aventureiro, né, no mercado. E há 3 anos atrás nós decidimos então tirar o projeto do papel e iniciar de fato a empresa. E começamos a empresa Probo, administração de condomínios, né? Por que esse nome? Probo é uma palavra, né, um adjetivo que ele reflete muito os nossos valores, que ele é um adjetivo que remete para um caráter íntegro, ou de honra, de honestidade, de um caráter reto, né? Então nós decidimos montar a empresa com esse nome, justamente com esse significado da palavra, né, que arremete muitos valores que a gente acredita no mercado, que são positivos. Porque quando a gente começou a estudar esse mercado, nós começamos a perceber as famosas comissões, né? Então a gente via, era uma prática muito comum no mercado, onde a gente percebia que a comissão ela acabava trazendo um ônus para o condomínio. Todos os serviços contratados onde tem esse tipo de comissão, que alguns outros lugares chamam de bola, né? Enfim, cada lugar do Brasil tem um nome, né? Ele acaba encarecendo os serviços condominiais. E a gente enxergou uma oportunidade de trazer uma transparência maior, né, de atuar com uma transparência maior, com um caráter muito mais íntegro, honesto, de acordo com os nossos valores, né, onde a gente poderia diminuir esse ônus que é trazido para o cliente. Bom, eu me apaixonei por esse nome. Até resolvi, deixei a honra para você explicar para as pessoas, porque assim, né, probo de probidade, né? Foi impactante, foi uma das primeiras conversas que nós tivemos,
foi justamente nesse sentido, e foi o primeiro momento que você falou desses valores, né? Isso é muito importante, claro, não só no mercado condominial, eu acho que é para a vida, em todo segmento, a gente vê por aí onde foi parar a Lava Jato, né? Quem sabe não começou com uma caixinha aqui, outra ali, uma comissão, uma bola, e se transformou em tudo isso que o Brasil todo viu, né? Então, acho que esses valores, e já ter isso no nome, é um cartão de visitas maravilhoso. Vocês foram muito felizes na escolha, viu? Parabéns. Obrigado, Nancy. O que a gente queria era justamente refletir, né, essa imagem e trazer uma tranquilidade para o condômino, para o síndico, onde ele poderia ter uma administradora que ele tivesse a confiança que a gente estaria atuando de forma transparente, sem gerar um ônus para o condomínio através de licitações fraudulentas, né? Enfim, outras formas aí que o mercado tem de fazer essa comissão, vamos dizer assim, né? Aquelas coisas que a gente sabe que acontece muito, né? Mas vamos falar um pouquinho do tema que nos trouxe aqui, André, que é a pandemia, os impactos dela assim, nos condomínios, do ponto de vista da inadimplência condominial. Porque se a gente não focar na inadimplência, nós vamos virar 3 dias aqui falando, porque é muito assunto, né? Os condomínios, ele é uma mini cidade, pode-se assim dizer, né? Hoje em dia, muitos completos, e se a gente for abordar cada ponto disso, não vamos terminar tão cedo. Então, vamos focar nessa relação condomínio, inadimplência condominial, e a gente quer que você compartilhe um pouco com a gente das experiências que a Probo teve nesse momento e como vocês estão atravessando tudo isso junto aos condomínios. Tá. Na primeira situação, né, a gente queria comentar, né, porque o primeiro caso que a gente tem registrado no mundo, né, do Covid foi em novembro do ano passado. O primeiro caso no Brasil foi só em fevereiro, um pouco depois ali na época do Carnaval, em 26 de fevereiro de 2020. E a gente teve a declaração de pandemia, então na primeira quinzena de março, né, ali em 11/3 de 2020. E essa situação de pandemia, né, ela causou diversos impactos no condomínio, no nosso dia a dia. Mas a gente precisa separar primeiro os tipos de condomínios que a gente tem. Então, acho legal aqui a gente citar os 2 macros condomínios que a gente tem, que são, vamos reduzir aqui entre os comerciais, né, e os residenciais. É lógico que existem mais variedades, mas para ficar mais fácil, e até porque a maioria deles se agrupam cabem dentro desse guarda-chuva, a gente separa nesses 2 para a gente fazer uma análise um pouco mais complementar. O primeiro é o comercial, né? O comercial, numa primeira situação, a gente tem aí os home offices, né? Então o pessoal deixa de ir até o escritório, os clientes passam a não poder mais ter o atendimento no escritório da empresa, e os condomínios comerciais começam a ter, então, uma redução do fluxo de pessoas dentro desse condomínio. A partir desse momento também a gente tem a MP 946, onde permite, né, a possibilidade aí da suspeição e da redução do contrato de trabalho, né? Então, frente a essa diminuição de frequência dentro do condomínio comercial, e existindo a possibilidade da gente reduzir os custos desse condomínio, os síndicos desses condomínios, logicamente, começaram a aproveitar, como suspender contratos de trabalho de funcionários que prestavam serviços que agora eu não tenho mais aquela necessidade de fazer aquela limpeza, de ter aquela portaria robusta, 24 horas. Por quê? Porque o comercial, ele não tem mais aquela movimentação que ele tinha antes, né? E aí começa a se questionar, existe a possibilidade da redução da taxa do condomínio frente ao condomínio comercial? Devido à diminuição dessa frequência, não existem alguns itens de manutenção, como existem no residencial, né, que demandam a continuidade mesmo com o prédio desligado. Muitos dos condomínios comerciais conseguiram efetuar essa redução
né, da taxa condominial. Eu gosto de usar como exemplo, apesar de não ser um condomínio comercial, mas ele se encaixa muito próximo do perfil. Eu tenho alguns sócios que, inclusive, estão aqui na live assistindo a gente, que possuem, né, imóveis dentro de um condomínio hotel, né, um condotel que a gente chama, que são pequenos, tem uma divisão ali de alguns flats que pertencem à administradora, ao hotel, e outros flats que pertencem a condôminos, né? E frente a essa, como a cidade declarou que não poderia esses condotéis estarem funcionando, eles tiveram que suspender todos os funcionários, né? Quase todos os serviços que tinham ali foram suspensos, né? Camareira mesmo que tinha, não tem mais necessidade de você ter camareira se você não tem hóspede, não tem mais a necessidade de você ter ali uma portaria robusta, uma recepção robusta se você não tem hóspede, né? Então o que aconteceu? Esses condomínios eles tiveram a possibilidade de efetuar uma redução, em alguns casos de até quase 100% do valor da taxa condominial, né? Quando a gente fala redução, tem muita gente que vai questionar assim, mas e os impeditivos legais, né? Que eu já ia te cutucar nisso, porque assim, aumentar, reduzir e assembleia. Como é que vocês fizeram a assembleia? Então, foi uma atitude ousada que você precisa compartilhar um pouco mais dessa experiência. Sim. E então, a respeito disso, é que, infelizmente, no momento que a gente tem de pandemia, a gente tem que inovar e correr alguns riscos, né? O síndico, como síndico de qualquer condomínio, ele consegue sentir da massa condominial para onde que a massa condominial está levando, quer levar o condomínio. No caso, fica muito claro que numa época de pandemia, numa conversa ali informal com os condôminos, de certa forma aí não legalizada, não através da assembleia, porque a gente ficou impossibilitado de fazer assembleia por um período, não existia previsão legal da gente fazer a assembleia virtual que nem existe hoje, né? Nessa situação, a gente precisava correr alguns riscos, só que como que a gente corre alguns riscos de forma calculada, né? Nós vamos chamar os condôminos e conversar com eles, falar, olha, existe a possibilidade da gente fazer dessa forma, da gente trazer essa redução, apesar da gente não ter condições de fazer isso legalmente como assembleia, a gente pode propor uma redução, um desconto por 3 meses, 4 meses, enquanto a pandemia durar, enquanto essa situação de pandemia estiver acontecendo, né? E em frente a isso, a gente sentindo os condôminos, se os condôminos estão a favor ou não, a gente pode tomar alguns riscos, mesmo que a gente não esteja totalmente coberto judicialmente. Lógico que, posteriormente, né, existem instrumentos que a gente possa utilizar, como uma ratificação em assembleia, para dar toda a validade para aquela decisão que a gente tomou anteriormente, que a gente não tinha como registrar ou legalizar naquele momento. Porque aí você dá um amparo também, porque assim, esse síndico foi ousado, né? Ele acreditou que, assim, como você disse, o sentir dele com relação à massa condominial foi adequada, direcionou para aquela solução, mas as pessoas, às vezes, são um pouco volúveis, né? E enquanto está tirando, está diminuindo, está tudo bem, e quando aumenta, porque aí quando volta ao valor original, alguns têm aquela compreensão de que aumentou. Não aumentou, ele retornou, né? E isso sem uma assembleia, então pode trazer grandes perturbações para o síndico. Ele realmente foi ousado, acreditou no feeling dele, mas assim, uma ratificação em assembleia é indispensável, extremamente né? importante. Para a segurança jurídica do ato que ele praticou, para a segurança jurídica da administração dele e dos próprios condôminos, para ficar bem claro que não é que diminuiu o condomínio. Foi possível, naquele momento, rever alguns custos e reduzir um pouco, proporcionalmente, em cada situação, essa mudança. Agora, isso você falou com relação a um condomínio misto, né, que é esse condotel, ou até mesmo um comercial. E nos residenciais, como é que funcionou tudo isso, hein, André? Porque aí
parece que a coisa caminhou para outro lado, né? Exatamente. No residencial, a gente tem um movimento inverso do comercial, né? Então, aonde no comercial a gente tinha uma redução da quantidade de movimentação de pessoas, no residencial a gente vai ter o aumento. Por quê? Nós vamos ter as aulas suspensas, então os filhos que estavam estudando, às vezes ficavam meio período, um período inteiro estudando fora de casa, agora estão dentro de casa. Como no comercial a gente tem o efeito do home office, no residencial a gente também tem o efeito do home office. As pessoas estão dentro de casa, né? E, consequentemente, a gente tem diversas manutenções que a gente, mesmo às vezes, a área interditada, por exemplo, a piscina, não tem como eu interditar a piscina e deixar ela ficar verde. Eu tenho que manter a manutenção, eu tenho que manter o piscineiro, eu tenho que manter ali... os elevadores vão aumentar a quantidade de movimentação nos elevadores. Fora isso, nós tivemos também algumas exigências legais que não tinham anteriormente. Nós estamos falando de máscara para os colaboradores, né? Eu tenho condomínio que precisou suspender ou até reduzir a jornada de trabalho de porteiros que eram do grupo de risco. E como que a gente vai repor esse funcionário? Nós temos que contratar, né, alguém, mais um custo. Então, álcool em gel era algo que não estava na nossa cultura, né? E agora, com a pandemia, acredito que ela veio para ficar. Sim. Hoje, você vai no hall de um condomínio residencial, tá lá o álcool em gel, tá lá o totem, né? Alguns têm totem, outros têm dispensa. Eu já vi até alguns que têm sachê. Então, hoje, a gente teve esse aumento de custo no residencial que no comercial a gente não tinha, né? Foi um movimento totalmente contrário. E, inclusive, nós tivemos questionamentos de condôminos aqui, na administradora, que perguntaram para a gente, pô, mas não existe uma possibilidade de haver uma compreensão por parte de vocês? A gente fala, nós compreendemos com a situação que está acontecendo, mas o custo do condomínio residencial, ele aumentou. E a gente está tentando manter com a mesma receita. Não adianta, comprou, tem que pagar, porque senão... E um outro custo também, que é muito importante, e que eu percebi já em vários condomínios, esse relato, é o custo da água, né? Porque, assim, você vai falar assim, não, mas tem condomínio que é individualizada a água. Mas, direto ou indiretamente, o aumento do consumo da água e também da energia em decorrência do home office, ele impacta no condomínio e na inadimplência. Por quê? Se for um condomínio onde a água é rateada, entra no rateio normal, então é um custo a mais que também faz, no fim é repassado para o condômino e que não tem jeito, tem que pagar. Se for medição individual, esse condômino está tendo do mesmo jeito um custo extra, não só na água, como também na energia, ou seja, ele está gastando mais. Então, como a maioria, a grande massa, é assalariada, ele tem uma conta para fechar, entendeu? E ele tem uma média. Eu gastava, sei lá, R$300 entre água e luz, não importa. E, de repente, ele passou a gastar 350, 400, e isso também desfalca no condomínio, pesa para o condomínio, e gera um impacto direto, não é não, André? Sim, e nós tivemos aqui na nossa carteira condomínios que aumentaram de 50% do valor da conta a 100%. Teve condomínio que dobrou a quantidade de consumo de água nesse período, né? Porque a gente está falando do pessoal que não sai de casa. Então, descarga, né, que infelizmente a gente tem. O banho, às vezes o cara tomava um banho, vai passar a tomar 2, né? Porque ele está ali, não tem muito o que ele fazer, né? Não tem para onde ele sair, correr, né? Então ele acaba ficando tudo dentro de casa e ele acaba usando mais. Quem comia fora passa a cozinhar, né, dentro de casa, consome água. Quem consumia água no trabalho, enfim, no dia a dia que ele estava fora... Mudou o do consumo. Vai mudar o consumo tudo para dentro do residencial. E isso impacta diretamente na conta do condomínio, né? Então, se a gente pega aí um aumento, vamos na parte de folha de pagamento, de substituição de funcionários que são do grupo de risco, a gente fala às vezes de 50% a 60% do valor da taxa condominial. Isso é um impacto grande relacionado, né,
ao valor que a gente paga de condomínio, a água também. Então, praticamente é impossível a gente trazer uma redução da taxa condominial sem contar, né, como a gente comentou aqui na questão do comercial, dos impeditivos jurídicos, porque a gente tem essa questão de assembleia, que em residencial começa a ter um pouquinho mais de complicação de realizar do que no comercial, que às vezes a gente tem um prédio que 60% é do mesmo investidor, né? É diferente de um residencial. Facilita, às vezes pode acontecer, né? Também, né? Mas a maioria dos residenciais que a gente vê não é nesse perfil, né? Então a gente tem aí uma impossibilidade também de assembleia, porque a gente tem que trazer isso em aprovação de assembleia. Como que a gente vai tratar isso? Cria, além de toda essa situação de dificuldade da gente trazer a redução frente ao aumento do custo do condomínio, cria também a dificuldade jurídica, né, de a gente trazer uma segurança jurídica para o condomínio, né? E frente a essa impossibilidade da redução da taxa condominial, a gente, consequentemente, tem o impacto, né, da inadimplência. Por quê? Muitas pessoas perderam emprego, né, muitas pessoas tiveram a diminuição de receita, né? E, consequentemente, isso vai impactar uma hora ou outra na taxa condominial, né? E o que a gente tem tido de experiência é que a gente, desde o começo, os síndicos ficaram preocupados com essa situação, né, de inadimplência dentro da nossa carteira aqui de condomínios, e nós comentamos com eles, não existe, nós não acreditamos que esse impacto vai vir no primeiro semestre. Tá? Por que nós não acreditamos que esse impacto vai acontecer no primeiro semestre? Primeiro porque houve, por parte do governo, diversas ações de injeção de capital, né, dentro da economia. Então a gente vê o auxílio emergencial, né, inicialmente eram 3 parcelas, hoje a gente já está falando de 5 parcelas, impactaram mais de 60 milhões de pessoas, né? A gente fala dentro da MP 946 também, a gente teve a possibilidade do saque do FGTS, né, no valor de 1.045, salvo engano, que também impactou mais de 60 milhões de pessoas, né? E a suspensão e a redução do contrato de trabalho, ele foi custeada parcialmente pelo governo. Ou seja, o cara que ficou suspenso, o cara que teve a redução da jornada de trabalho, não é que ele ficou sem aquela receita. Diminuiu, não é a mesma coisa. Mas parcialmente o governo proveu ele ali por um período, né, custeando parte daquele salário que ele iria perder se ele não tivesse esse benefício, né? E com toda essa injeção de capital, né, além também de a gente estar falando aqui do alto índice de desemprego que possibilita a pessoa de ter o seguro-desemprego, de ter o saque de FGTS que está na conta dele, né, que fica um dinheiro que fica lá parado, ele pode utilizar por um período de tempo. Então a gente estimava que demoraria em torno de 6 meses para o condomínio começar a sentir o reflexo da inadimplência por causa da pandemia, né? E dentro da nossa carteira, isso se concretizou, né? Por quê? A gente começa a perceber que a gente costuma aqui dizer que a gente tem 2 perfis de inadimplente, né? Um inadimplente que ele é crônico, que ele sempre está devendo, ele sempre está... É o famoso freguês do advogado, né? Que você gosta, né, Nancy? Né? É o inadimplente bumerangue, né? Eu falo, não, deixa eu ver, quem é que está devendo aqui? Ah, não, esse aqui é freguês, né? Porque é aquele que... E eu gostei muito da expressão que outro dia você usou, do que faz do condomínio um cheque especial, né? Exatamente. Esse aí a gente costuma falar que é o negligente, né? Que é o condômino, né? Que ele utiliza o condomínio como cheque especial, porque os juros e a taxa de multa do condomínio é muito mais barata do que um cheque especial. Então, esse condômino é um condômino negligente, que ele entra, utiliza ali 2, 3 meses e retorna, né, para a normalidade. Aí ele tem de novo um desajuste de fluxo de caixa, ele volta de novo a utilizar o condomínio 1, 2, 3 meses naquele limite da cobrança judicial e volta à normalidade. Exato. Já o inadimplente crônico,
ele sempre está devendo, ele sempre está com um acordo, e a gente percebe que aquilo ali, ele nunca resolve aquele problema dele, né? É o famoso cara que sempre está em negociação com o judicial. E o ruim é porque geralmente esses crônicos, eles envolvem valores mais elevados, né? Então, se são valores mais elevados, eles estão devendo há mais tempo. E isso impacta de uma forma desastrosa no caixa do condomínio, né? Então, diferente daquele do barra cheque especial, ele atrasa, mas ele paga ali o juro, vai indo, acerta, põe em dia, some alguns meses, depois volta de novo. Então, assim, não é saudável? Não, não é saudável, mas ele é menos ruim do que esse crônico que fica devendo grandes quantias referente a um espaço de tempo muito significativo, né, André? Isso. E é justamente esse tipo de condômino, que é o devedor crônico, né, que atrapalha a nossa estabilidade financeira, a saúde financeira do condomínio, né? E o que a gente observou aqui durante a pandemia, nesse primeiro semestre, que era o que a gente já esperava, já tinha comunicado aos síndicos, que não houve um aumento significativo desses crônicos. Houve sim, dos negligentes, dos pontuais, né? Mas do crônico não. A variação ali do inadimplente crônico era muito pequena, né? Diferente do inadimplente pontual, que a gente teve alguns aumentos, mas que ainda dava para suportar dentro dos condomínios que estavam com o caixa um pouco mais saudável, né? Que estavam financeiramente bem com caixa. A gente aconselha estar com 1 ou 2 giros, né? A gente sabe que às vezes não é possível, mas a gente sempre busca trabalhar com essas reservas técnicas, né, para evitar de ter esse desajuste e desestabilizar a saúde financeira do condomínio. E a gente imaginava que esse impacto, né, viria agora no segundo semestre, né, dizendo assim, num cenário otimista, mais para o fim do ano, dezembro, janeiro, num cenário que a gente acredita que fosse ideal, seria em torno de setembro, mas como administradora, a gente precisava trabalhar sempre no cenário pessimista. Ser mais conservador, né? Porque nesse momento não adianta você ter otimismo ou ser pessimista. Na verdade, é trabalhar com a realidade, que é o filtro que o administrador, o verdadeiro administrador, faz, né? Então, ele é mais conservador para ele trabalhar com um cenário mais seguro. Seria isso mesmo, né, André? Exatamente. Então, por exemplo, nós tivemos dentro da nossa carteira consultas de síndicos, né, de condomínios residenciais, que vieram conversar com a gente. Olha, nós estamos com caixa alto. Na verdade, eles estavam com caixa alto já, porque a gente vinha trabalhando esse provisionamento, porque eles planejam fazer uma pintura no condomínio. É um condomínio grande, de 300 e poucas unidades. E eles já vinham provisionando esse caixa para ter um valor de rateio um pouco menor, né, quando fosse efetuar a pintura. E ele virou para mim e falou, olha, frente à pandemia, o que você acha da gente utilizar esse valor que a gente vem já segurando há um tempo, trazer uma redução de uma taxa condominial para os condôminos, né? Aí eu falei para ele o seguinte, olha, você está fazendo uma análise em cima de uma inadimplência que ainda não aconteceu, ela vai acontecer a partir do segundo semestre. Então, se eu tivesse no seu lugar, eu não abriria mão hoje do meu caixa, porque nós vamos ter um cenário muito complicado nesse segundo semestre, onde nós vamos ter que reinventar a administração condominial. Nós vamos ter que fazer ajustes de contas, trazer os contratos, renegociar contratos, trazer os fornecedores, conversar com os fornecedores, né? E a gente não pode hoje imaginar, parece que a gente não tem inadimplência aqui nesse primeiro mês de pandemia, parece que vai estar tudo tranquilo, então a gente pode trazer um desconto para o condomínio.
Infelizmente não. Por quê? Porque devido à alta injeção de capital que a gente teve no primeiro semestre, nós não vamos sentir essa inadimplência já no primeiro semestre, nós vamos sentir no segundo semestre. E frente a esse sentimento no segundo semestre, a gente não podia abrir mão daquele caixa, porque nós vamos precisar ter essa segurança financeira do condomínio. Por quê? Às vezes, a inadimplência aumentando, nós vamos precisar utilizar um pouquinho desse caixa temporariamente para trabalhar aquelas mesmas despesas que não diminuíram. Né? E é complexo toda essa situação de você falar assim, não, tá na pandemia, porque o condomínio ligava aqui para a gente e fala assim, você tem que se virar para trazer para a gente uma solução que aumente a nossa despesa e diminua a nossa receita. Isso não é possível matematicamente. Né? Não dá certo, né? E assim, o que acontece? Olha só a linha que você traçou, né? Então, no começo, né, toda essa injeção de capital, aí redução de alguns serviços de um lado, mas aumento de alguns custos de outro lado, e agora você tem uma previsão de que o impacto da inadimplência vai acontecer, está prestes aí, talvez setembro, outubro. Porém, assim, aqueles contratos que você renegociou, que você reduziu o custo, eles já estão voltando à normalidade, porque a reabertura já recomeçou, foi indo devagarzinho. Então, como você falou, tudo bem, piscina, eu ainda não tenho visto, assim, com frequência o pessoal usando, mas, por exemplo, academia a turma já está usando. Então, começou a usar, começa a manutenção, quebra aqui, quebra colar, espaço de beleza. Então, vários espaços, várias áreas comuns que não estavam sendo usadas já estão sendo liberadas com bastante critério, com bastante cautela, mas já estão sendo liberados. O que eu não tenho visto ainda é piscina e salão de festas. Isso eu ainda não tenho visto assim com grande frequência. Mas o restante, o condomínio não se resume só a piscina e salão de festas, as coisas estão voltando, os custos estão voltando, e aí é onde você soma. O custo voltou para a normalidade, então o que você às vezes tinha renegociado de contrato já passou esse período, acaba voltando, aumentou o custo porque tinha EPI, álcool gel, não sei o quê, e agora vem a inadimplência, né? Exatamente. Aquela onda não tinha passado, chegou agora, né? Então, assim, você enquanto administradora, com relação a esses contratos, qual foi o olhar que você teve e até mesmo a sua relação com os condomínios? Como é que foi essa experiência? Tá, então primeiro eu vou falar da administradora juntamente com os meus clientes, a minha carteira de cliente, né? A primeira ação que a gente teve quando a gente viu a situação de pandemia era que, apesar do administrador, muitos administradores ficaram tranquilos, porque ele fala assim, o serviço é essencial, né? Não tem como ele largar de mim, principalmente no momento agora, né? Mas essa não foi a nossa abordagem. Primeiro a gente chamou todos os clientes, principalmente os síndicos, né, e falamos para eles, nós entendemos que o momento não está favorável financeiramente para ninguém, né, nem para a gente também tá, mas como a gente quer aumentar o nosso tempo de parceria, ter um bom relacionamento com os nossos clientes, nós estamos abrindo mão, né, dos nossos reajustes contratuais do ano de 2020. Nós chamamos todos os condomínios que estão dentro da carteira e abrimos mão, né, dos reajustes contratuais. Então, o contrato ia fazer aniversário em 2020, a gente não reajustou, não passou esse reajuste para os clientes, porque a gente entendia que o momento não era para isso. Né? Nós conversamos com todos eles e falamos assim, olha, a partir de janeiro do ano que vem a gente senta e conversa e a gente revê o contrato. No segundo momento, a gente tinha até um condomínio que ele é um condomínio um pouco mais enxuto, né, que ele tem aí as suas 11 unidades, né, era poucas unidades, e o custo do contrato de administração de condomínio, para eles, tinha uma representação alta. Né, por quê? Porque eles têm poucas unidades e a receita já é baixa no condomínio. E eles me chamaram e falaram assim, olha, nós estamos assustados com essa situação, nós podemos ter essa situação de inadimplência, né, também,
e a gente não quer abrir mão de você porque a gente considera você como um grande parceiro, você sempre foi muito atencioso, nós gostamos do atendimento, só que é um custo que vai ficar pesado para a gente. E esse condomínio é engraçado porque o mais novo de idade dele tem 60 anos de idade. É um condomínio todo de grupo de risco de terceira idade. É um condomínio que a gente tem uma assembleia de condomínio que vai todo mundo, né? Porque todo mundo quer ir para conversar, Isso bater é um inédito. papo. Exatamente. E eu sentei com eles e falei, tá bom, e o que, que a gente pode fazer que tenha uma relação ganha-ganha? Porque eu acredito que todos os acordos que a gente tenha que ter, principalmente quando a gente fala de parceria, não pode ter um elo que ganha e o outro que perde, ou uma relação Exato. perde-perde. Né? A gente tem que ter uma relação sempre ganha-ganha. Né? E eu falei para eles, então vamos fazer da seguinte forma, eu continuo prestando serviço para vocês, mas como no corpo diretivo desse condomínio, a gente está falando aí de um ex-auditor fiscal, um contador, né, da Receita, e um ex-diretor do Banco Itaú, né, que tem toda a capacidade administrativa, e inclusive quando eu assumi esse condomínio, eles faziam a autogestão, e decidiram trazer isso para a gente por causa da complicação do e-social, né, porque para eles, enquanto não tinha o e-social, era tranquilo, eles estava Ele é na fácil, eles máquina de tinham aquela escrever. facilidade. Exatamente. Eles montavam a pasta, eles faziam boleto, eles faziam tudo dentro do condomínio. E eles acabaram vindo para a gente justamente por causa dessa questão do e-social. E eu comentei com eles, o que vocês não têm conforto em fazer, deixa o que a gente faz um estudo aqui dos honorários e abate proporcionalmente os honorários, e o que vocês se sentem mais confortável, vocês passam a fazer. Então, eles pegaram toda a parte financeira e toda a parte de prestação de contas e passaram a fazer internamente de novo com a gestão orgânica deles, né? E o que era atendimento, boleto, segunda via de boleto, aplicativo, a contabilidade, folha de pagamento, a gente manteve fazendo e a gente equalizou aqueles honorários em cima dessa divisão nova de trabalho. Ficou uma coisa legal para eles, porque no momento de pandemia, onde eles não iam ter nada para fazer, não pode sair, já são aposentados, arrumaram alguma coisa para acabar fazendo nesse momento de pandemia, ocupar a cabeça até eles me ligam aqui e falam, nossa, você salvou a nossa vida, porque se eu tivesse dentro de casa eu estaria entediado, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Né? E facilitou, aliviou um pouco os custos financeiros do condomínio para eles, né, referente a essa adequação de custos. Lógico que houve outras adequações de custos, não foi só isso, mas isso contribuiu também essa redução de custos. É um E exemplo de aumentou a nossa... parceria, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Exatamente. E aumentou o nosso grau de relacionamento, né? Porque o condomínio hoje ele confia muito mais em mim, por causa que eu dei essa abertura para eles, eu fui compreensivo. E eu também acabo agradecendo eles, porque nós tivemos algumas, como administradora, nós também tivemos desafios para resolver. O que a gente tinha aqui de escritório físico, passou a ter que fazer via home office, passou a ter que ter uma integração totalmente digital. O que era antes levantar, ir numa mesa aqui do lado, entregar uma documentação para um assistente, para um outro gerente, para o financeiro fazer o pagamento, agora tinha que escanear, mandar e-mail, tirar foto aqui, manda, sobe o E documento, aumentou a digitaliza. demanda, né, André? Aumentou a demanda, porque acho que você foi mais chamado pelos condomínios, pelos síndicos, né? Olha, acho que é o Daniel que está falando aqui, a maior parte do custo está na folha de pagamento e encargos sociais, né? Exatamente. E nessa situação de pandemia, como a gente comentou agora anteriormente, quem tinha funcionário de risco e teve que suspender ou reduzir o contrato de trabalho para evitar daquele colaborador vir até o local de trabalho, né, que isso foi uma preocupação grande dos síndicos e de algumas terceirizadas também, a gente teve um aumento do custo da folha, porque a gente tem que contratar um funcionário para cobrir esse buraco que ficou na portaria, numa limpeza, numa segurança,
né? E isso acaba onerando o condomínio. Mas o que a gente conseguir de redução de taxa de custo condominial nessa época foi bom. Porque, por exemplo, a gente tem obras que ainda nem tinham sido inicializadas, né? Só que a gente já tinha aprovado isso em assembleia. O que a gente passou? Olha, nós vamos suspender a obra, pelo menos pelo momento da pandemia, para a gente segurar e reter um pouco o caixa, né? A gente tinha obras que não eram essenciais, compra de enxovais que não eram essenciais, que podiam esperar um pouquinho mais. Então a gente segurou todos esses gastos e esse pouquinho, 1% aqui, 0,5% ali, 2% aqui, na hora que a gente viu, a gente tinha ali uns 10% de redução no custo condominial do que era ordinário anteriormente, mas a gente pegava esses 10% e reaplicava e realocava, vamos dizer assim, em outras coisas que não estavam previstas na nossa previsão orçamentária inicial de 2020. Né? André, exatamente. só faltam 15 minutos para a gente acabar, hein? Então vamos focar. Não, tudo bem, vamos encaminhar aí. Daqui a pouco a gente tem que dar tchau, porque senão teve uma live que eu fiquei, gente, tchau, 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 desliguei rapidinho, entendeu? Então vamos tentar. Fora também, né? Vamos evitar isso, porque passa muito rápido. Conta pra gente, então, assim, você já falou que aquela esperada de boom de inadimplência não aconteceu no primeiro semestre, que ela está prevista para o segundo semestre, com alguns cenários, né, já mais para o final do ano, e talvez alguma coisa no comecinho do ano que vem, né? Você já tem algum percentual trabalhando, já tem algumas ideias, algum mecanismo que você já alinhou enquanto administrador, enquanto administradora de condomínio, para tentar prevenir isso e não deixar o condomínio alheio afundar? Tá, sobre os mecanismos, né, a gente tem tratado aqui 3 soluções. Para alguns, às vezes, podem tratar como fazer o café com leite, mas, infelizmente, o café com leite, às vezes, tem muito resultado, né? A primeira que a gente tem, o que a gente vem já comentando há um período da live para cá, é justamente chamar os fornecedores e tentar trazer aí um ajuste de conta, uma revisão de contratos, alguns contratos que estavam um pouco inchados, que dá para diminuir, mas também a gente não pode lembrar que a gente tem da outra ponta um fornecedor, como a gente comentou aqui anteriormente, né, quando eu exemplifiquei a Probo, né, a gente não tem aqui, do outro lado, nós temos também um fornecedor, que a gente tem vidas, a gente tem funcionários, a gente tem famílias, então a gente tem que buscar equalizar isso sem prejudicar, logicamente, o condomínio, e sem também prejudicar o fornecedor, que também às vezes é um grande aliado da gente no dia a dia do condomínio, né? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente deveria tratar, principalmente nesse primeiro cenário, né? A segunda questão que a gente levantou aqui é sobre a garantidora. A garantidora, para mim, na verdade, vamos dizer assim, um cenário extremamente... como que eu posso dizer? Um cenário... Última opção. Exatamente. Né? Por quê? Eu, pelo menos, eu trato assim dentro da minha carteira. Eu acredito que a garantidora ela veio para cobrir um erro de gestão. Né? Se a gente chegou num nível de inadimplência onde a gente precisa acionar uma garantidora, significa que a gente está com uma gestão errada, ou em cima da receita, ou em cima dos custos condominiais, há muito tempo. Né? Porque chegou num ponto extremo. Né? Acho que era essa a palavra que eu estava procurando. Você começa a vender o almoço para pagar a janta, né? Você já Exatamente. Não tem mais recursos, né? Exatamente. E, por último, que é aí onde entra a parceria com um advogado especializado, né, doutora Nancy aí, que é o controle da inadimplência, né, que a gente fala um controle um pouco mais próximo, um acompanhamento mais próximo, chamar os inadimplentes juntamente com o corpo jurídico da administradora ou parceiro jurídico que o condomínio tenha, fazer plantão, né, de acordos, né. Alguns síndicos nossos aqui, inclusive, abriram mão de multa, juros. Ah, mas André, isso está dentro da convenção, o síndico não tem poder para fazer essa negociação. A gente, como administradora, realmente, eu não posso chegar no síndico, meu cliente, e falar assim, olha, eu recomendo que você faça isso. Não, eu não estou recomendando. Mas o síndico ele tem que analisar uma gestão de risco. Ele vai colocar e vai falar assim,
poxa, eu posso ser cobrado por R$ 15 de multa e juros e deixar de receber R$ 300, né? O que é melhor? Eu receber esses R$ 300 sem a multa e juros, correndo esse risco de ser cobrado judicialmente, futuramente, no judiciário, os R$ 15 de multa e juros que eu deixei de cobrar, ou não receber nem os 300 e, eventualmente, judicializar isso. Voltando aqui um pouquinho no assunto, nós estamos falando de um momento de pandemia, onde está represado o judiciário. É um Quando momento de isso voltar... Não, mas peraí, o judiciário está represado faz tempo. As coisas tá superlotado, está atrapalhado, já não é de hoje. Temos aí o novo Código de Processo Civil, que o conceito é o sistema multiportas. O que é o sistema multiportas? Gente, só vamos judicializar em último caso, se não tiver outro jeito. E o melhor... Eu lembro minha mãe falava assim, o melhor juízo da sua consciência é você mesmo. E eu falava assim, o que ela queria dizer com isso? Depois aprendi. O que é? Você tem que fazer uma autoavaliação e você tomar suas decisões. Se você fizer isso, você vai decidir sua vida. Você não vai precisar de um terceiro, que é o juiz, que é o Estado, para decidir por você. Nessa linha, ou como diz o pessoal de hoje, nessa pegada, junta condomínio, junta condômino, conversa, entende as dores, entende as fraquezas, flexibiliza e permite uma solução que todo mundo vai sair satisfeito. O condomínio vai receber, o condomínio vai pagar, vai deixar de estar inadimplente, de ter a pecha de inadimplente, não vai correr risco. Mas, só voltando um passinho, um pouquinho do que você falou, de novo, deu desconto, assumiu o risco, é um risco consciente, porque esse risco é sempre do síndico. Gente, assembleia. Leva para a assembleia e ratifica, porque a gente percebe que, assim, no momento, na necessidade, naquele calor, tudo pode, tudo dá, as pessoas concordam. Depois, vai daqui, vai de lá, muda um pouquinho. Então, deu jeito, corre, já faz a assembleia e ratifica tudo isso, né, André? Traz segurança jurídica para o síndico, para a administradora e para os próprios condôminos, né? Sim, e também você pode, inclusive, dividir, né, a responsabilidade da decisão com o conselho. Chama os conselheiros nesse período. Olha, o que você acha? Eu tenho um acordo desse jeito, ele está me pedindo para pagar sem multa e juros. Pega um aval juntamente com o conselho. Coloca o conselho para jogar junto com você. Né? O conselho está lá para te auxiliar, para te apoiar. Né? E aí que entra o nosso papel como administradora, sempre foi chegar no síndico e falar assim, olha, o risco que você corre é esse, mas frente a toda essa situação, se eu fosse o síndico, eu correria determinados riscos. E é lógico que tem alguns riscos que não dá para a gente correr. Né? E quando não dá para a gente correr, eu falava para o síndico assim, é melhor você parcelar o famoso Casas Bahia. Melhor você fazer o Casas Bahia, 48 parcelas, que é um acordo factível, porque não adianta nada. A taxa condominial é 100, você fecha um acordo de R$300. Né? Será que o condômino vai ter condições de arcar com esse acordo? Será que ele vai honrar com esse acordo? A gente não pode perder de vista que a maioria, a massa, é assalariada. Ou seja, é matemática, gente. Não adianta. Se você ganha 1.000, não adianta querer gastar 1.001, 1.010, 1.050. É 1.000. Não cabe naquele orçamento. Aí entra esse conselho que o André está falando e que eu converso muito com as administradoras, muito com os síndicos. Gente, vamos flexibilizar para não deixar, primeiro, o bolo crescer, o bolo fermentar. Quanto maior a dívida, mais difícil fica a sua liquidação. Se você estanca ela ali, e mesmo que você parcele uma coisinha mais alongada, tal, acaba que entra no orçamento, cabe perfeitamente, a pessoa consegue realizar. É aquilo que você falou, pressionou, não adianta, não é? O cara vai até ceder, vai chegar um momento que ele vai ceder, mas ele vai pagar uma, duas, o terceiro já não paga mais. E aí você vai ser obrigado a levar no judicial, vai ficar 1, 2 anos, dependendo, ainda mais porque agora nós estamos nesse momento de pandemia. 2 anos está ótimo.
Ah, como você tá bonzinho. 2 anos tá bom demais. Não, e o que é pior, né, André? Aquilo que a gente estava discutindo. Às vezes o processo arrasta, 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 para chegar lá e fazer o quê? Um acordo. Uhum. Então, faça o acordo antes. Não gasta com custas judiciais. Não gasta demasiadamente com o advogado, porque o advogado ou é o condomínio ou é o condômino. O advogado não vai trabalhar de graça, se não for a defensoria. Vai sair do bolso de alguém. O outro vai ter que se defender. Foi ajuizado, ele vai ter que se defender. Quando ele perceber que ele pode perder o imóvel dele, ele vai se movimentar e vai sair mais caro. Então, já que é para fazer acordo, já vamos fazer o acordo, já vamos organizar, estanca aquela sangria, organiza as despesas e fica bom para todo mundo, né? E um aprendizado, porque querendo ou não, você está pagando ali multas, está pagando. Ah, é pouquinho? É pouquinho. Tá? Mas se o seu dinheirinho tivesse guardado, ele não ia render juros de 1% ao mês com mais uma multa de 2%. Entendeu? Então, a matemática financeira dessa dívida, ela é menor do que uma dívida bancária. E a garantidora, voltando no que você falou, se assemelha muito a esse padrão banco. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque depois a questão, a coisa fica mais cara e vamos procurar uma solução sábia. André, eu estou adorando, mas o nosso tempinho está chegando ao fim. Então, eu vou aproveitar aqui, antes de te passar a palavra, para agradecer a todos os presentes, que, olha, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês dispõem do tempo de vocês para prestigiar o nosso bate-papo. Isso me emociona, me anima a toda semana estar aqui e trazer bons temas e bons assuntos. Então, olha, muito obrigada a todos, boa noite. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda no direct, manda nos nossos contatos, que a gente vai responder o mais rápido possível. E muito obrigada a você, André, por estar aqui e colaborar com mais esse nosso momento. Muito obrigado, doutora Nancy. Eu que agradeço aí pela oportunidade da senhora ter me convidado. Também gostaria aí de agradecer a todos os presentes, né? Alguns amigos aqui que eu vi passando. Eu não tenho como falar o nome de todo mundo, também não vou arriscar, que nem a doutora falou, para eu não esquecer o nome de ninguém, né? Alguns amigos, parceiros, até sócios aí que eu vi aqui dentro do chat, né? Familiares, né? Eu agradeço a presença de todos. E a gente também fica disponível. Qualquer dúvida, pode mandar o direct aí pra gente, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode estar auxiliando vocês o que for necessário. Tá bom, obrigada e boa noite, hein? Obrigado, doutora.